Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, bem-vindos ao Papo Certo de hoje. Segunda a sexta, estamos aqui para trazer para vocês informações e conteúdos de relevância. Olá, no Papo de Saúde de hoje vamos falar sobre urologia feminina e masculina. E quem está conosco aqui hoje é a doutora Francine Carvalho, especialista em urologia, especialista em disfunções miccionais. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão relevante, tendo recém passado aí o Novembro Azul, né? Vamos falar um pouquinho de saúde do homem e da mulher também. Seja muito bem-vinda à nossa bancada. Obrigada. Vocês de casa, sei que gostam muito do nosso Papo de Saúde, então venham participar enviando a sua pergunta ou comentário aqui para o nosso WhatsApp que aparece na tela, 3029 80 80. Agora vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e aqui no Papo Certo, através do nosso Instagram, papocerto.com.br, tu pode sugerir o tema e também o convidado que tu queres ver aqui no programa. Bom, doutora Francine, para nós começarmos, muitas pessoas têm dúvidas, assim, quais são as funções e atribuições do médico urologista. Nós só poderia esclarecer para os nossos telespectadores? É uma excelente pergunta essa. Então, na verdade, o urologista, ele é o especialista que vai tratar as doenças do sistema urinário de homens e mulheres e do aparelho reprodutivo masculino também. Então, nós tratamos condições como hiperplasia prostática, cálculos renais, incontinência urinária, infecção urinária e as neoplasias do trato urinário, rim, ureter, bexiga e próstata. Doutora, a maior parte dos seus pacientes são homens ou mulheres? Então, no meu consultório, como eu faço, como principal área de atuação, as disfunções miccionais, que são situações em que a pessoa tem dificuldade para urinar, ou urina mais, ou urina menos, eu acabo atendendo mais mulheres. Porém, tenho muitos homens no consultório também que vêm fazer revisão prostática e que também têm condições de dificuldade para urinar. Doutora, creio que seja uma dúvida muito comum entre todos. Qual a diferença do urologista para o proctologista? Excelente, e é uma dúvida recorrente. Muitas vezes o paciente chega no consultório e quando a gente vai conversando, vai tentando entender um pouco, a gente descobre que ele veio consultar, que ele queria consultar com um proctologista mesmo. Então, o proctologista, ele é o especialista que vai tratar doenças intestinais. E por que acontece tanto essa dúvida? Por quê? Um dos exames que faz parte do exame físico do urologista é o exame de toque retal, que a gente faz para avaliação prostática. E aí acaba surgindo essa dúvida, Porque muitas vezes associa, o intestino com o toque retal, mas são especialidades diferentes. Mas geralmente a tendência é procurar o urologista e geralmente o urologista que indica o proctologista, né? Exatamente, muitas vezes acaba acontecendo isso. A gente identifica que é uma patologia mais relacionada ao proctologista e aí a gente encaminha para o colega especialista na área. Doutor, o que pode ser feito para reduzir as infecções urinárias?
Excelente questionamento. Então, infecções urinárias, condição extremamente comum, principalmente em mulheres. Mulheres têm chance cerca de 30 vezes maior de ter uma infecção 30 urinária. vezes maior? Exatamente, do que qualquer homem, porque nós temos uma anatomia que favorece a infecção urinária. Sempre lembrando que o fato da gente ter uma anatomia que favoreça não quer dizer que seja normal ter infecções urinárias, né? Então, assim, as mulheres têm a uretra mais curta que o homem, existe uma proximidade de orifícios na região perineal e a grande maioria das infecções urinárias são causadas por germes intestinais que acabam colonizando a área. Então, existem algumas medidas universais que a gente indica para as mulheres, né? Que é o consumo de líquidos em abundância, porque o produzir urina e o urinar em si atua como um fator de proteção, porque lava esse sistema urinário, evitar ficar longos períodos sem urinar, aquelas mulheres que têm uma tendência a ficar um dia inteiro ou um turno inteiro sem urinar, isso não é bom, né? Exatamente porque a gente precisa que lave essas bactérias. Tem pessoas que não, só vou no banheiro de casa. Isso é um perigo. Isso é um problema, né? É um problema, porque mulheres têm uma tendência maior a esse comportamento, né? Então, assim, reeducar esses padrões miccionais que a gente diz, tratar intestino trancado, isso também ajuda, né? E sempre procurar um especialista para que a gente possa identificar fatores que podem também estar predispondo infecções. Doutora, eu vejo também muitos casos, assim, já vi durante a minha vida, mulheres terem seguidamente que as infecções, ou parece aquela infecção que foi mal curada, a pessoa talvez não tomou toda aquela medicação certinha e parece que essa infecção mal curada parece que volta pior ainda depois. É comum isso realmente, as pessoas ter essa reincidência? Existem mulheres com uma predisposição maior a desenvolver infecção urinária e geralmente aí é multifatorial. Então a gente diz que nunca é normal ter mais do que 2 a 3 infecções durante o ano, né? E a gente precisa investigar muitas vezes fatores de persistência que fazem com que essas mulheres tenham novas infecções ou não curem adequadamente. Então, muitas vezes, o perigo da automedicação, sem o tratamento adequado, o antibiótico adequado, a avaliação. Então... Não, a vizinha me disse que a amiga me disse que tomou esse remédio e melhorou, a minha avó disse para tomar esse chazinho também que melhora e não procura o médico, né? Exatamente, isso é um perigo, né? E assim, a gente sabe que infecção urinária é causada por bactéria. Para curar a bactéria, a gente precisa de um antibiótico específico. Então, muitas vezes a gente vê essas mulheres tentando receitas caseiras sem usar antibiótico, muitas vezes a gente vê um risco, né, relacionado a isso. E doutora, qual é a sua recomendação em relação ao número de consultas, a partir de que idade? Perfeito. Se a gente vai falar em rastreamento de câncer de próstata, por exemplo, né? Agora a gente saiu do Novembro Azul e muito se falou em saúde do homem, em câncer de próstata. Então a gente diz, né, conforme as principais sociedades de urologia, a gente indica que todo homem, a partir dos 50 anos, consulte regularmente um urologista, né? Agora, se esse homem tem um histórico familiar, por exemplo, pai, tios, irmãos com histórico de câncer de próstata, além de outros fatores de risco, como, por exemplo, obesidade, esse homem deve consultar mais cedo, a partir dos 45 anos, e fazer uma consulta anual com o urologista. Eu não tô acima dos 50, mas já vou. Já tá de olho, cuidando da próstata. Né? E as mulheres? As mulheres têm a grande vantagem, que a gente diz, de fazer uma consulta regular com sua ginecologista, seu ginecologista. Então, geralmente essas mulheres já vêm fazendo essas revisões anuais. Geralmente as ginecologistas, os ginecologistas encaminham para o urologista quando essa paciente tem alguma questão urológica, ou seja, infecções, seja incontinência urinária, e aí se inicia esse acompanhamento, né? Agora, por exemplo, mulheres que têm um histórico familiar importante de cálculos renais, né, na família, essas mulheres já devem consultar antes também, para que a gente possa fazer a avaliação e orientar as medidas de prevenção também. Outro momento importante para as mulheres consultarem com o urologista é quando estão planejando gestar, né? A gente sabe que existem
várias condições urológicas que também podem se manifestar durante a gestação e a gente pode já atuar antes e para que esse momento tão importante seja mais tranquilo. E infecção urinária tem idade? Assim, para consulta de rotina, a gente não tem necessariamente uma recomendação das sociedades em que precise fazer uma avaliação como no ginecologista. Porém, é aconselhável que quando essa mulher tiver alguma infecção urinária, que consulte com um especialista para que a gente possa fazer uma avaliação, orientar e já atuar em fatores para prevenir novos episódios. Doutor, a gente estava falando um pouquinho antes que no verão algumas doenças são mais comuns. O que você estava comentando aqui? Qual doença, o problema que geralmente acontece um pouco mais no verão? Excelente. Agora nós estamos chegando, né? E estamos já na fase mais quente do ano. A minha estação preferida, diga-se passagem. Um calorzinho. E a gente sabe que as crises de cólica renal, os cálculos renais têm uma tendência a aumentar nessas épocas quentes. E por quê? A gente considera que um fator protetor para a formação de cálculos é o volume urinário, é a produção de urina. E tomar água, tem que tomar água, né? Exatamente. O que acontece? A urina, ela é o que sobra de água no nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, ele depende de água para sobreviver e a gente também perde urina de outras formas, como suor. E no verão, em momentos quentes, a gente perde mais e a gente tem uma tendência, se a gente não aumentar o consumo hídrico, de reduzir a produção de urina. Então, chega uma fase aí que a gente precisa redobrar a atenção em consumo de líquidos para cálculos e também para as infecções urinárias. Se a pessoa toma 2 litros de água no inverno, no verão, teoricamente, já tem que tomar mais, porque a gente transpira muito e urina menos aí, né? Exatamente. Então, é uma época que a gente precisa estar mais atento ao consumo hídrico. Dias quentes, tem que aí aumentar o consumo hídrico também. Nós podemos considerar que todos nós teremos um dia perda de urina ao decorrer da vida? Excelente pergunta. Perder urina nunca é normal, né? Isso é uma grande bandeira que eu levanto. Então, assim, É a idade, a idade mesmo. Exato, é normal escapar um pouquinho de... Não, nunca é normal, né? Então, assim, a gente sabe que as mulheres têm uma predisposição maior a ter incontinência urinária, principalmente após a menopausa, porém não é normal. Então, se isso incomoda, isso tem impacto em qualidade de vida, tem que buscar ajuda, né? E a gente tem opções de tratamento e de melhora de qualidade de vida. Doutor, e quais são os sintomas do câncer de próstata? Excelente. Bom, e é por isso que se fala tanto em rastreamento, em avaliação de rotina com o urologista, porque o câncer de próstata, em suas fases iniciais, ou seja, naquele momento em que a gente tem mais de 90% de chance de cura, ele não dá sintoma nenhum, né? Então, aí está a importância de começar esse acompanhamento, começar essa procura ativa, né? Mesmo sem ter nenhum sintoma. O que acontece com a maioria das doenças urológicas, né? Recentemente foi feita uma pesquisa pela Sociedade Brasileira de Urologia e se mostrou que 40% dos homens só procura um urologista ou um médico quando tem algum sintoma. E aí vocês entendem a janela que a gente perde, né? A gente muitas vezes está perdendo uma janela de cura aí. Então, assim, sempre lembrar que doenças de próstata, principalmente aí o câncer de próstata, não dá sintomas no início, né, da sua clínica. Então, mesmo que não tenha sintomas, precisa buscar o urologista para fazer essa avaliação. A gente sempre fala, né? Até um tempo atrás, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? As pessoas um pouco mais de idade, os homens principalmente, né? Quem procura acha. Né? Mas, na verdade, se achar antes, melhor que achar depois, né? Exato. Então, eu sempre replico, né? Quando me dizem, mas quem procura acha? Eu digo, mas quem procura acha cedo, né? Então, essa é a ideia, ele fica curado, então... Falando sobre sintomas, podemos considerar que quando há sangramento, tem alguma coisa de errado? Sim, sangramento na urina não quer dizer câncer, né? Então, assim, existe essa associação, então as pessoas logo pensam, né? Tô com sangramento na urina. Bom, nunca vai ser normal também. Já olha, você vai morrer. Exatamente. Então, sangramento na urina não é normal, alguma coisa está acontecendo. Porém,
diversas condições urológicas podem causar sangramento na urina. As mais comuns são doenças benignas, como, por exemplo, infecção urinária. Mas outras condições como câncer de bexiga, câncer de rim, cálculos urinários também podem cursar com sangramento na urina. Então, se foi lá urinar e viu que tinha sangue, precisa buscar avaliação. Doutor, e quais são os exames para a prevenção do câncer de próstata? Excelente. Bom, se a gente vai falar em prevenção, atualmente a gente não tem nada que a gente possa fazer, exceto estilos, né, hábitos de vida saudáveis, controle de peso, evitar a obesidade, que a gente possa fazer para prevenir o câncer de próstata. Porém, a gente pode diagnosticar precocemente. E é por isso que a gente orienta a consulta com o urologista de forma inicial, a partir dos 45 ou 30 anos, dependendo, e manter uma rotina. Por quê? A gente vai fazer o PSA, que é aquele exame de sangue para identificar. O PSA ele é uma proteína que é produzida pela próstata, não é exclusivo, né, de câncer de próstata, porém é importante nessa avaliação. E o exame de toque retal, em que a gente consegue fazer a avaliação da parte da próstata que mais comumente o câncer desenvolve, que é a zona periférica. Se eu vou dar alterado o PSA, a pessoa já pensa que já está com câncer de próstata. Pode não ser. Pode não ser. Então, tipo, por isso, quando eu vou fazer meus exames de rotina, eu não olho o resultado. Porque se eu olhar o resultado, eu já fico preocupado. Então, eu deixo lá pro médico olhar, daí ele vai dizer, não, tô tranquilo. Se eu olhar antes, dentro do pessoal tem um problema que é eu botar na internet, o que pode ser aquilo? Pode ser milhares de coisas, né? Exato. E geralmente aparece câncer, né? E os piores tipos, assim. Então, e fazer o exame e levar para o médico ver também. Isso é importante, até porque possa te orientar. Às vezes a gente tem um exame que tem um pouquinho alterado, a gente pode pedir para repetir um pouquinho antes, né, de um ano. Então, fazer essa avaliação pós-exame é fundamental. Então, Francine, é muito comum o pessoal ir lá no seu consultório, faz a consulta, só recomenda fazer exame, a pessoa faz o exame e não aparece depois? Acontece. Ainda bem que não é tão comum, mas acontece sim. Desaparece, a pessoa desaparece. Volta um ano, 2 depois, né? Enfim, acontece. Mas podemos considerar que um exame não elimina o outro. Não elimina o outro, né? Eles são complementares. A gente sabe que 15% dos cânceres de próstata vão ter um PSA, que é o exame de sangue normal. E aí a gente entra, né, no exame de toque retal, que a gente sabe que é cheio de tabu, né? Falar sobre toque retal, porém é um exame tranquilo, ser realizado no consultório, né, mínimo desconforto, e que a gente pega esses 15% que o PSA, que é o exame de sangue, não vai nos dar. Até, inclusive, a doutora comentou conosco antes, né, que as pessoas imaginam muito o toque retal como dor, mas, na verdade, é somente um pequeno desconforto. Exatamente, um leve desconforto, né? A gente torna o menos desconfortável possível. Perfeito. Pessoal, o papo está muito bom, mas a gente vai fazer um intervalo de 1 minutinho e já voltamos com o papo certo. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos. Também quero lembrar vocês que o Papo Certo é transmitido para todo o Rio Grande do Sul através aqui do canal 48.1 da Ubra TV e também através dos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVE. Doutora, quais são as principais causas do câncer de bexiga? Excelente pergunta. Quando a gente falou de sangramento, eu citei ali, né, o câncer de bexiga, que é uma causa importante de sangramento visível na urina.
principal fator de risco para câncer de bexiga, e é um fator de risco prevenível, né, é o cigarro. Então, o fumar é um dos principais fatores de risco. Além disso, temos algumas outras exposições a produtos químicos, né, que também podem atuar, mas o cigarro é o grande vilão, não só para câncer de bexiga, como também para câncer de rim. E é uma medida que a gente pode evitar. Geralmente a gente fala o consumo de cigarro geralmente associado ao câncer de pulmão, né? Exatamente. De esôfago, mas não a questão de câncer de rim ou de bexiga. Exato, e é o grande vilão. Então, é uma orientação importante parar de fumar, não fumar, claro, sempre, né? Mas quem fuma, suspender o tabagismo, porque é câncer de rim, câncer de ureter, câncer de bexiga, eles têm mais relação com o cigarro do que com uma história familiar, por exemplo, de câncer do mesmo órgão. O vape também tem o mesmo... Assim, não tem tanto impacto como o cigarro tradicional, porém, ele tem outras doenças que já estão sendo relacionadas, né? Doenças pulmonares, a gente tem visto muito jovem, né, consumindo esse tipo de produto, e doenças irreversíveis, muitas vezes de pulmão também. E no caso dos tratamentos para os cânceres de bexiga e de rim, eles são parecidos? Como são? Bom, quando a gente vai pensar num tratamento oncológico, claro que vai depender do estágio da doença, né? O tratamento do câncer de bexiga, geralmente ele é feito de uma forma endoscópica, ou seja, a gente vai fazer uma raspagem dessa lesão que está ali na bexiga, e dependendo, existem casos mais avançados em que precisa se tirar a bexiga. O câncer de rim, a gente vai fazer a cirurgia para retirar, dependendo do tamanho, uma porção, né, do rim, ou às vezes até o rim inteiro, de formas laparoscópica, de formas robóticas, ou muitas vezes também com cirurgia aberta tradicional. O que seria laparoscópica? Laparoscópica é por vídeo, né, que a gente diz os buraquinhos que tradicionalmente se diz, que hoje em dia a gente conseguiu evoluir com a robótica, né, sendo o robô como auxiliar, e sempre para lembrar que, apesar de ser um robô, não é um robô que opera, né, tem um cirurgião lá por trás que utiliza essa ferramenta robótica de tecnologia, com pinças, para auxiliar na cirurgia, mas é um ser humano que está operando, né? Isso eu acho que é bem importante falar também. Doutora, e quais são os tratamentos para próstata aumentada? Ótimo. Geralmente, quando tem algum sintoma urinário, e o principal sintoma de hiperplasia prostática benigna, que é aumento de próstata, são as dificuldades para urinar. O jato fraco, aquela demora para começar a urinar, precisar urinar muitas vezes à noite. Muitas vezes o paciente chega no consultório assustado que isso possa ser câncer, porém na grande maioria dos casos não, é a hiperplasia prostática benigna. Temos diversas opções de tratamento, desde medicamentoso até cirúrgico, até minimamente invasivo, raspagem da próstata, tratamento com laser, cirurgia também aberta pode ser necessário. Porém, a gente precisa sempre lembrar que a grande maioria desses casos não são câncer de próstata, e sim doenças benignas que têm impacto em qualidade de vida e que sim podem ter impacto posterior, com o tempo, em até doença renal associada. E doutora, em relação aos cálculos renais, o que eles são, como eles se formam? Eu tenho uma teoria, uma forma de explicar como é que se formam os cálculos, que é a teoria de um rio. Né? A nossa urina, ela normalmente tem cristais na urina de todas as pessoas. Se tu vai pensar num rio que tem água parada, isso torna mais fácil as pedrinhas se juntarem lá no fundo. Agora, um rio com uma grande correnteza, isso dificulta as pedrinhas de se grudarem. Então, o nosso sistema urinário, tendo cristais, imagina, né, fazendo analogia com essas pedrinhas, se a gente consome grandes volumes hídricos, né, bastante líquido, a gente produz bastante urina, a gente tem uma tendência a um risco menor de formação de cálculos. Já aquelas pessoas que consomem muito pouco líquidos, né, eu digo o rio fica de água parada, isso a gente vai ter uma predisposição maior. Mas claro que existem
outros fatores que também estão relacionados à formação de cálculo. Então, a gente diz que é multifatorial. Genética, história familiar, alguns distúrbios metabólicos que a gente faz avaliação no consultório também estão associados. Doenças desabsortivas, como, por exemplo, cirurgia bariátrica. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica têm um risco maior à formação de cálculos exatamente por esse desvio de trânsito intestinal. Então, é recomendável que consultem um urologista para fazer essa avaliação. Doutora, eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade de tomar água. Eu não consigo tomar água, mas pode tomar suco, chá, café. Como líquido. Cerveja pode também. Não abusa. O que a gente diz, né? A gente sugere que evite utilizar como base da hidratação líquidos que tenham muito açúcar, que tenham muito gás, né? Exatamente porque é difícil se for pensar, é mais fácil tu tomar 2 litros de água sem gás do que 2 litros de água com gás. Não que a água com gás seja um problema, não é isso. Porém, é mais difícil exatamente porque vai gerar uma repressão gástrica maior. E o suco tem muito açúcar, né? Muito sódio, tem que cuidar também as bebidas que tenham muito sódio. E a cerveja vai aumentar o xixi também, né? Então, assim, e o álcool também, a gente pede que evite o máximo possível. Claro que a gente tem que pensar em equilíbrio, né? Nem tudo, nem nada, né? Então, assim, tu vai manter uma base de hidratação, a gente sabe que é difícil. Não pense que é fácil, eu também acho difícil e eu falo isso todos os dias para o meu paciente. Então, algumas dicas para consumir água mais ter sempre uma garrafinha por perto, né? Eu tenho uma em casa, eu tenho uma no consultório, eu tenho uma dentro do carro, então na bolsa eu tenho uma menorzinha para que a gente consiga manter esse hábito, né? E é um hábito. Muitas vezes a gente precisa de um tempo até conseguir isso se tornar cortical, que a gente diz, né? Mas, doutora, depois do cálculo renal identificado, quais são os tratamentos? Bom, existem situações, por exemplo, a gente pode identificar o cálculo renal, o primeiro sintoma dessa pessoa pode ser numa crise, né, de cólica renal, que essas pacientes vão ter uma dor intensa, vão precisar muitas vezes ir para o hospital e muitas vezes precisar de uma cirurgia de urgência para retirada do cálculo. A gente utiliza hoje aparelhos em que a gente consegue acessar o cálculo via uretra, bexiga, paciente anestesiado, claro, né, sem desconforto, e a gente consegue chegar diretamente onde está esse cálculo e quebrar com laser, né, dissolver esse cálculo com laser. Então essa é uma situação de urgência em que o paciente descobriu ter um cálculo durante a crise. Agora, eventualmente, a gente também pode ter o diagnóstico de um cálculo renal durante exames de rotina. Por exemplo, seu médico pediu uma ecografia e viu que tem lá um cálculo e a pessoa não tem sintoma nenhum. E aí vai depender do tamanho, da localização desse cálculo, se esse cálculo está lá no rim, a gente vai, um cálculo menor, a gente pode acompanhar com exames de rotina ou optar por tratamento cirúrgico, que a gente chega com essa camerazinha, mesma camerazinha que é o ureteroscópio, que a gente diz flexível, que ele chega até lá em cima e a gente consegue quebrar o cálculo. Nossa, ficaram muitas perguntas por fazer, doutora. Está convidada a voltar ao Papo Certo. Muito obrigada. Vai ser um imenso prazer. Muito obrigada pelo convite. Bom, queria agradecer o pessoal de casa que nos assistiu e um abraço especial ao pessoal de Gravataí, que sempre participa bastante do programa, mandando perguntas. Então, pessoal, ficamos por aqui e amanhã às 20h30, logo após o Cadeira Cativa, mais um Papo Certo inédito para vocês. Esperamos a todos.